Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Eu queria que você anotasse na sua Bíblia aí a data de hoje, 7 de abril de 2024. É isso? Hoje nós estamos começando oficialmente o projeto de construção do prédio. São 14 andares. Você põe aí e hoje eu vou fazer uma convocação para juntos nós fazermos essa obra. Essa obra que não é obra para homens, nem para a glória de homens, mas para Deus. Se você crê nisso, já compra a roupa do culto de inauguração. Eu dizia isso lá no templo antigo, o pessoal falou, pastor, não está bem na cabeça. Mas é assim mesmo. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. A partir do versículo 17. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar no final do capítulo 2 e todo o capítulo 3 de Neemias. Diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Abonita, e Geazem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-no, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, mas também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabael, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado desses repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Sibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além dos Eufrates. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives, junto deles Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou a Ratus, filho de Rassabinéias. A outra parte
reparou Maquias, filho de Arim, Hassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Versículo 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre uma obra que precisamos fazer. A reconstrução dos muros de Jerusalém não era simplesmente a reconstrução dos muros, mas era a reconstrução da cidade, das casas. Era a reconstrução do povo, como povo de Deus, como cidade de Deus. E depois que Esdras veio, a primeira vez, já se passaram mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E o povo está lá, morando na cidade totalmente destruída, em ruínas. Então Deus levanta um homem chamado Neemias. E Neemias, sob a sua liderança, ele vai mobilizar o povo a reconstruir aqueles muros. E é tão interessante, porque uma obra que estava parada, ou precisava fazer em 100 anos, nunca foi feita. Mas eu queria que você fosse lá para Neemias, capítulo 5, 6, versículo 15, diz assim, 6,15, diz assim, acabou-se, vamos ler juntos? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Então, uma obra que estava parada, que precisava ser feita, foi feita em 52 dias. Por que isso? Primeiro, porque Deus quis. Segundo, Deus levanta Neemias, o líder. E Deus trabalha com liderança. Mas também porque o povo se juntou, se uniu naquela visão, naquele ideal. A reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, você pode ler todo o livro de Neemias, você vai descobrir que foi uma reconstrução espiritual, moral, da nação e do povo de Deus. O foco dessa reconstrução não são as coisas materiais e físicas, mas a reconstrução de uma nação como povo de Deus. Veja que Neemias, ele é usado por Deus, e no versículo 17, queria que você lesse comigo, 2,17, o que diz aí? Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. Preste atenção que aqui Neemias está dizendo para o povo e passando para mim e para você que nós somos agentes de transformação. Deus quer nos usar para nos tirar de uma situação pior para uma situação melhor. Deus está dizendo aqui, como é que pode? Nós somos o povo de Deus. Nós não podemos conviver com isso. Portas queimadas, muros, é isso que Deus quer para a gente, é isso que Deus quer para nós. Esse é o projeto de Deus para o seu povo. Aí ele diz assim, vamos nos juntar e juntos nós vamos transformar essa realidade. Porque não existe, meus amados irmãos, nada
que possa ser transformado na obra de Deus, se não for através do trabalho, e do trabalho coletivo. Os encargos são mais leves quando todos trabalham juntos. O trabalho vai mais rápido quando todos trabalham juntos. O trabalho de cada pessoa é importante. Você vai descobrir aqui que começa com o sacerdote, passa por todas as pessoas importantes de Jerusalém, mas todos estavam envolvidos. E aí é que eu digo que se nós nos abraçarmos nessa causa, de sermos uma grande igreja missionária, se nós entendermos que o que nós estamos fazendo é de Deus e para o bem e para o benefício das pessoas que estão vindo aqui, a obra vai acontecer, a obra vai sair. Segundo lugar, Neemias então passa a visão, uma visão de transformação, de mudança de situação. Depois, no versículo 18, Neemias fala dos recursos. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a boa obra. Alguém deve ter feito a pergunta para Neemias: Neemias, mas não fazer isso com que dinheiro? Quais são os recursos que nós temos para fazer isso aqui, Neemias? Ele diz: não, a boa mão do Senhor já está comigo, eu já falei com o rei já deu autorização para usar todas as madeiras. E é tão interessante, meus amados irmãos, que aqui tem um princípio muito forte, que Deus é quem vai mandar os recursos para fazer a obra dele. Deus é que vai levantar os recursos. Essa expressão, a boa mão de Deus, aqui significa a mão invisível da providência de Deus. Deus conhece os ricos do mundo, conhece ou não conhece? Deus sabe onde estão os recursos. Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai levantar os recursos. E aí nós precisamos entender isso, é que nós temos que ser agentes de mudança, de transformação para melhor, do pior para o melhor. E nós temos que entender que os recursos estão na mão de Deus, e Ele vai mandar. Terceiro princípio que aparece aqui, no versículo 19, toda obra que é feita para Deus tem oposição, tem crítica. Tem gente sendo instrumento de Satanás. Porque o que Satanás quer? Que a obra de Deus pare. Satanás quer que a igreja não avance, que a igreja deixe de evangelizar, deixe de crescer, deixe de ir para frente. O diabo sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ele quer maltratar a igreja. Ele quer impedir que a igreja faça. E veja que Sambalate, Horonita, Tobias, Gesem, quando souberam, zombaram, desprezaram e disseram: vocês estão praticando um ato de rebelião contra o rei. Não sabia ele que Neemias estava ali por decreto do rei, por autorização do rei. E é tão bonita a resposta que ele dá. Ele diz: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará o quê? Bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, Deus não quer a ajuda de Satanás para fazer a obra dele, não. Deus faz a obra dele usando os servos dele. Na sua simplicidade, na sua improbabilidade, Deus quer nos usar, quer usar você, a mim, para fazer a obra dele. Essa obra é grandiosa. E é tão interessante. Volta lá para Neemias capítulo 6, por favor. Neemias 6,16. Vamos ler bem forte esse versículo. Neemias 6,16. O que diz? Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos
temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Esta obra. Então podem criticar, podem falar, podem nos julgar, podem falar das nossas motivações, das nossas intenções. Deus é quem nos julga, Deus é quem conhece o nosso coração. A obra de Deus é feita por Deus. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. É Deus operando através de nós. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, porque Deus, Ele não é servido por mãos humanas, mas Ele se serve de mãos humanas para, na sua soberania, na sua providência, fazer as coisas que Ele deseja fazer. Mas aí, irmãos, eu fico pensando, esse capítulo 3, eu fico pensando, que capítulo inútil. Vocês nunca pensaram assim, não? Eu fico lendo esse negócio, lia para cima, uns nomes complicados. E eu falei, por que o Espírito Santo colocou esse capítulo 3 aqui? E aqui nós vamos aprender, nesse capítulo 3, algumas verdades que nós vamos colocar em prática aqui na Igreja de Pinheiros. Primeiro princípio que o capítulo 3 nos ensina é que para cumprir o propósito de Deus, precisamos de uma visão comum para a tarefa. Qual era a visão comum que eles tinham ali? Reconstruir o quê? O muro. E Deus quer que nós retifiquemos. Então vamos juntar todo mundo. E aí, começa a construir o muro, o pedaço de muro na frente da tua casa. O vizinho construiu um pedaço, e foi. Você vai ver aqui, desde o sacerdote até os magistrados, os comerciantes, os homens simples, vieram até pessoas de outros lugares, que não moravam em Jerusalém, mas que entendiam que aquela obra de Deus, para ajudar, eles tinham uma visão comum. Então qual é a nossa visão aqui em Pinheiros? Tudo que a gente faz aqui, é dentro dessa visão de sermos uma grande igreja, o quê? Missionária, de nós ganharmos o máximo possível de pessoas. Nós já estamos hoje, nós temos hoje 1.200 pessoas nos grupos de pastoreio, temos 600 pessoas fazendo curso de discipulado, estamos chegando a 4.000 membros, já estamos com 300 pessoas nessa classe aí, tem mais de 300 fichas lá para ser recebida nesse semestre, e não para de chegar gente. É Deus que está fazendo. Porque o que está acontecendo aqui é um mover de Deus. E a gente já tem colocado esse tema em oração, a gente tem colocado isso diante de Deus, a igreja tem orado, os líderes têm orado, nós temos os grupos de oração, todos os grupos orando. Então nós, para cumprirmos esse propósito de Deus, precisamos ter essa visão comum. Essa visão comum. Se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, outro puxar para o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Mas se nós nos unirmos no foco, um só pensamento, uma só visão, nós vamos. Segundo princípio que eu aprendo aqui em Neemias 3, que para cumprir o propósito de Deus, precisamos de líderes dedicados, que possam ajudar todos a trabalhar nessa visão. Então veja bem, não é a visão do pastor Arival, é a visão de cada presbítero, de cada diácono, é a visão de cada
líder de ministério, é a visão da diretoria da PH, da SAF, dos adolescentes, da mocidade. Ou seja, nós precisamos ter líderes que tenham essa mesma visão, esse mesmo propósito. Eu aprendo aqui, em Neemias 3, sobre liderança, algumas verdades. Primeiro, um líder não se importa se o crédito for para o outro. Amém? Tem muita gente que quer ser líder para colocar a placa com o nome dele, para que ele receba a glória. Mas a Bíblia já disse, Isaías capítulo 43, que Deus não divide a sua glória com ninguém. É loucura. Veja lá a oração de Neemias, último versículo de Neemias, Neemias capítulo 13. 13:31, o que diz? Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como o quê? As primícias. Aí ele faz a oração. Qual é a oração de Neemias? Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Essa aqui é a placa que Neemias está recebendo. Ele ora a Deus: Senhor, lembra-te de mim, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo a obra, mas o Senhor não se esqueça de mim. E é tão interessante, meus amados irmãos, o líder, e você vai ver aqui, Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, foram os primeiros que começaram a obra, começaram a trabalhar. E é tão impressionante que depois você lê esse capítulo em casa, essa expressão junto, aparece várias vezes aí. Todos nós trabalhamos juntos. Um líder não deve se importar se o crédito for para outro. Um líder deve motivar as pessoas. Irmãos, a motivação é a chave para a produtividade. Tá certo? Repete comigo essa frase. A motivação é a chave para a produtividade. Um tocador desse aqui, motivado, ele toca a noite toda. Ele faz vigília sozinho. Quando o povo de Deus está motivado por Deus, motivado com o propósito da causa, motivado na consciência do que tem que fazer, a obra acontece. Um líder deve planejar e organizar. Um líder deve delegar. Um líder deve supervisionar. Um líder não deve se distrair com aqueles que não querem o quê? Andar e nem fazer nada. Veja no capítulo 3, versículo 5. Ao lado desses repararam os tecoitas. Os seus nobres, sempre tem os nobres, né? Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Então nós vamos ter uns nobres aqui. Na obra de Deus sempre tem esses nobres que não faz nada. Não faz nada. Neemias não gastou tempo. Nós temos que gastar tempo com quem está trabalhando, com quem quer trabalhar. Terceira lição aqui, Neemias 3. Para cumprir o propósito de Deus, precisamos de uma visão comum para a tarefa. Segundo, para cumprir o propósito de Deus, precisamos de líderes dedicados que possam andar juntos no trabalho. Terceiro princípio, para cumprir o propósito de Deus, precisamos de trabalhadores voluntários. Eu acho isso aqui fantástico, porque todos que trabalharam aqui foram movidos espontaneamente. Cada um fez a sua parte porque entendeu
que se eles não fizessem, a obra não iria o quê? Acontecer. Irmãos, você já pensou nisso? Deus quer nos usar dentro do seu propósito histórico, eterno, para que através de nós, da nossa geração aqui, nós estamos vivendo aqui hoje em São Paulo, vidas sejam salvas, ganhas, igrejas sejam plantadas. E eu e você precisamos nos oferecer, nos colocar nas mãos de Deus. Esses versículos aí, todos eles, eu queria destacar. Versículo 14. A porta do monturo reparou a Maquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou, ele assentou as portas com seus ferrolhos e as trancas. Versículo 15, a porta da fonte reparou a Salum, filho de Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Aí você vai vendo uma coisa linda que está acontecendo aqui, é que Deus está usando as pessoas, cada um está construindo um pedaço do muro, todo mundo está envolvido, e todos aqui, irmãos, trabalharam voluntariamente. Irmãos, o que Deus está interessado não é em coisas, mas Deus está interessado em pessoas. Quando a gente se junta para fazer a obra de Deus, Deus está trabalhando em nós, no nosso crescimento espiritual, no nosso amadurecimento espiritual. Deus está trabalhando através de nós na vida, na transformação de outras vidas. Todo o livro de Neemias fala de construção, de edificação. Tem alguns irmãos que eles dizem assim: pastor Arival, olha, Deus não está preocupado com cimento, com cal, Deus está preocupado com vidas. E é interessante que essas pessoas que têm esse discurso é igual aquele de Judas lá. Porque para que esse desperdício? Era melhor ter vendido para dar para os pobres. É um discurso falso. Porque nós não investimos em vida se nós não trabalharmos com coisas materiais. Você não investe em saúde se você não construir hospital, colocar leitos, contratar funcionários. Você não investe em educação se você não tiver boas escolas, bons professores, bom material. A igreja é assim também. Se nós queremos, principalmente, alcançar as novas gerações, se nós queremos deixar um legado de fé para as novas gerações, nós temos que ter essa consciência de plantar árvores para que outros comam dos seus frutos. Muita gente, e eu digo principalmente reformados como nós, eles gostam muito da expressão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aliás, cita até em latim, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Irmãos, quando Israel, levantado pela liderança de Neemias e os seus líderes, faz essa reconstrução, eles estavam promovendo o quê? A glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta, não é em coisas materiais, mas em vidas transformadas.
Quanto mais nós alcançarmos vidas, mais o nome de Deus será o quê? Glorificado. Quando a gente fura um poço e o dinheiro sai daqui lá para o sertão, e aquele povo bebe água daquele poço, aquele povo glorifica a quem? A Deus. Quando a gente constrói um templo, inaugura uma igreja, uma cidade que não tinha nada, o evangelho chega ali a glória de Deus está sendo promovida através da vida das pessoas. Amém? E nós vamos ser uma grande igreja missionária. Já somos, tá? Somos uma igreja globalizada hoje. Local global. Nós temos mais de 40 mil pessoas assistindo os cultos. O alcance da igreja são mais de 5 milhões de visualizações por mês que nós temos. Mais de 1.000 horas de televisão, de vídeo sendo assistido. A igreja está alcançando lugares e pessoas que nós nem imaginamos. Países como Angola, essa semana nós mandamos lá R$7.000 para comprar cadeiras. Foram compradas mais de 300 cadeiras, bebedouro, para uma igreja que está lá com mais de 300 membros. O povo estava sentado no chão. E nós aqui, eu falei, não pode um negócio desse. Nós aqui no ar-condicionado, e tem gente que reclama que está frio ainda. Você está autorizado a trazer uma manta. Tá? Pode trazer. Irmãos, igreja não é substantivo. Igreja é verbo, é movimento, é ação. Amém? Então eu quero desafiar você, convocar você. A partir de hoje, nós estamos lançando essa campanha para chegarmos na inauguração do prédio. Em nome de Jesus. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último hino. Dá para trocar esse hino aí por Vamos Nós Trabalhar? 315. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus.